recentemente eu estava acompanhando uma paciente particularmente, no hospital particular, e eu dentro do CTI do Covid, eu falei com o médico responsável lá, eu falei assim: "Ó, eu posso fazer uma ligação de vídeo aqui, que eu vou botar a filha para vê-la e para falar com ela no ouvido dela". Ela estava sedada, entubada, ela não ia responder absolutamente nada, mas, era uma voz familiar para ela, sabe, e que ela não tinha muito tempo. Então, eu fiz um vídeo, eu falei: "Ó, ela tá entubada, tá assim, tá assado, tá um pouco inchada, não sei o quê, então, assim, não se assusta com a aparência física, senão eu não mostro, senão a gente faz só o áudio", né. Então ela falou: "Não, eu quero ver". Então eu fiz o vídeo, mostrei o rostinho dela como é que estava, depois eu botei o telefone próximo ao ouvido, falei: "Ó, pode botar o que você quiser com ela". Porque até a gente sabe, porque até pelo conhecimento que a gente tem, a gente sabe, o paciente sedado, ele muitas vezes está ouvindo, e se ele não está ouvindo exatamente, ele está percebendo, né. Então a percepção a gente não perde, né, é muito difícil a gente sedar o paciente tão intensamente a ponto de você perder todos os sentidos nesse ponto, né. E eu tenho uma experiência pessoal nisso há muitos anos, eu era recém-formado e uma amiga, que eu tinha, né, quer dizer, que eu tenho, ela mora no México hoje em dia, muito longe, mas uma amiga minha naquela época, ela tinha sofrido um assalto, tomou um tiro, ela foi para o Salgado Filho, depois foi para o hospital do ela foi para o Copador, e como eu era médico, eu podia entrar ali fora daquele horário de visita e falar, o namorado dela também era meu amigo pessoal, então ele ficava lá no hospital direto para receber notícia e tudo, e eu entrava, via como é que ela estava, conversava com o médico e voltava lá, falava: "Olha, tá assim, ela ficou muito grave, ela ficou sedada, entubada por um tempo". E eu sempre conversei com pacientes entubados e sedados, né, então, aí a gente vê, assim, que depois aquilo, ela depois me devolveu, ela me deu o feedback daquilo, né, porque depois que ela foi entubada e saiu da sedação, ela me falou 2 situações específicas, né, uma quando ela ainda estava mais sedada, que ela falava que quando ela começou a acordar, ela falou: "Não, Marcelo, poxa, eu eu estava, assim, eu tinha uma percepção que você esteve aqui, que você conversava comigo, parecia um sonho, assim, eu não sei muito bem o que que era, mas eu não consigo lembrar, mas eu tinha a percepção que você estava aqui algumas vezes e tal, não sei o que lá". Então, assim, eu estava lá, eu estava conversando com ela, então era fato, né. E uma outra vez, quando ela já estava bem um pouquinho sedada, começando a despertar, que o namorado dela já, né, durante uma visita até a gente entrou junto, e um familiar dela tinha mandado um bonequinho, era um sapinho, não lembro se era de pelúcia, de borrachinha, tipo de criança que faz barulhinho, alguma coisa assim, para ficar ali de um amuleto, alguma coisa assim, um familiar dela tinha levado. E aí eu, quando estava ali com ela, eu falava: "Pô, Carol, pô, aperta aí para mim e tal, acorda um pouquinho pra gente conversar, aperta isso, aperta isso". Ela ali meio sedada, ela respondia às vezes, né, e parcialmente ali aquele comando. E aí depois ela também falou sobre esses 2 episódios, né, o outro que ela parecia um sonho, a percepção de que eu estava ali falando com ela alguma coisa, e essa outra que ela já estava menos sedada de fato, despertando, e ela falou: "Não, eu lembro, eu tive um dia que eu não sei se eu sonhei ou se você estava aqui, que você ficava mandando eu apertar um negócio, porque tal, tal, tal". Então, a gente sabe o que acontece, né, então a gente tem que ir além um pouquinho, né. "Ah, porque está sedado, entubado, não vai conversar". Não, vai conversar, porque os familiares me perguntam isso: "Não, posso conversar? É bom, porque acho que vai ficar emocionado". Não, é ótimo saber que você está aí, que tem um familiar do lado, tudo mais. Então, dessa vez não está do lado, mas o telefone faz o papel, às vezes, disso, né. Então, bota o telefone ali no ouvido: "Ó, pode falar para ela", né. Então a filha falou com ela: "Ó, mãe, tô aqui, tudo mais, estamos torcendo, tal, tal, tal". Depois que ela foi entubada, a gente fez de novo, né, e, assim, infelizmente essa paciente depois veio a falecer, mas, a gente conseguiu. Então, assim, eu consegui trazer uma proximidade que era impossível, né, de alguma forma, até para acalmar um pouco o coração dos familiares que ficam de fora, né. Então a gente acaba virando um pouco, né, o guia disso daí, né. Então eu acho que isso é fundamental, fundamental.